Se me permite, né? Ela quer falar. Eu concordo muito com a ideia de Teilhard de Chardin, que assim como o mundo evolui, o espírito evolui também, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, que o fascismo é um fenômeno moderno, no século XX, cadê a evolução aí? Como foi que a gente evoluiu para evoluir? Né? Então, assim, eu não consigo enxergar. Assim, claro, a gente vê evoluções, mas a gente também vê muitas involuções. Existe a palavra involução, a gente nem sei. Involução, sim. Né? Tanto do mundo quanto do espírito. Eu acho que, na verdade, o ser humano e o mundo não conseguiu resolver isso ainda, né? Eternamente esse vai e vem. E a gente está, acho que a gente está no momento do vem. Provavelmente vai chegar o momento do vai, mas agora é o do vem. E a gente nunca tinha vivido isso. Por isso que a gente fica assim, né? Tudo é bestalhado. Né? Mas eu acho que é assim, porque essa equação não vai se resolver nunca. Pelo menos não resolveu ainda, né? Na história da humanidade. No tempo que a gente conhece, tudo está registrado. Então, assim, não está resolvido, né? A gente evolui, mas daqui a pouco a gente volta para trás. Né? A ciência evolui, daqui a pouco estão questionando a ciência de novo, aí você volta, o povo deixa de vacinar, uma coisa que já era dada, certa, ninguém questionava isso, o povo agora está questionando vacina. Então, assim, a gente volta, né, no tempo. Eu acho que a questão maior é essa, né? A gente não fecha essa equação. Porque não sei, e cada vez eu acho mais difícil fechar ainda, porque o mundo vai crescendo, né? O mundo de Buda, o tempo de Siddhartha Gautama era desse tamanho, né? E o mundo agora, com 7 bilhões de habitantes. Como é possível construir um mundo com tantos espíritos evoluídos, involuídos, essa confusão, né? Então, assim, eu acho que realmente uma pista para o mundo ocidental, pelo menos, eram as instituições, né? As instituições eram o que ficava, né? E aí fazia, digamos assim, a evolução permanecer, pelo menos, porque ela estava instituída. Mas agora que derrubaram essas instituições, pelo menos aqui no Brasil, como é que vai ficar, né? O que é que vai ficar? Então, assim, eu não sei se eu concordo com essa ideia dele, né? Que o mundo evolui e os espíritos evoluem também. Às vezes a sensação que eu tenho é que o espírito do ser humano não evolui nunca. Ele sempre volta para perguntas que já estavam respondidas. Por quê? Eu não sei por que faz isso, sinceramente. Então, é um comentário e pergunta, né? No caso Teilhard de Chardin, ele tem um componente aí, não é que ele não nega desde o início, né? É a fé, né? Ele tem fé, né? Então fé não se, em última instância não se explica, não é? Você não, ou você tem ou você não tem, né? É lógico que não é, e principalmente no caso de Teilhard de Chardin, não é mesmo uma fé cega, de jeito nenhum, né? É uma fé toda esclarecidazinha, dá justificativa. Mas em última instância é um ato de fé, acreditar nisso, né? Porque você olha para a história humana, realmente eu concordo com você, eu sou muito tentado várias vezes também a achar porque você vê tanta desgraceira, né? Tanta coisa, não é? Que do ponto de vista da estrutura psíquica mesmo, né? A estrutura psíquica do ser humano não mudou nos últimos 10 mil anos, não. Certo? O ser humano tem ainda coisas primitivas dentro, não é? Então, por exemplo, essa atitude mesmo de destrutividade não é simplesmente ter raiva, não é? É de você estruturar formas duradouras para aniquilar aquilo que é diferente de você. Nenhum animal tem isso, só o ser humano tem isso, né? Então, isso, digamos, tem até um livro realmente fenomenal que eu considero sobre isso, que é o de Erich Fromm, né? Anatomia da Destrutividade Humana, ele explica bem isso lá, né? A estrutura psíquica do ser humano mudou realmente, eu acho que nada, nos últimos 10 mil anos, né? Agora,
a gente pode, exatamente, fascismo, nazismo, está aí século bem pertinho da gente, né? Agora mesmo, isso que a gente está, um presidente chegando, vamos metralhar a petezada aqui, não é? E isso é assim. E não ocorreu nada, não é? E ninguém fez nada, não é? Uma criança morre, né? O outro mata o ônibus do governador. Quer dizer, isso são claros sinais realmente inegáveis de involução, né? Involução. Agora, sem dúvida que também a leitura inversa também é possível, né? Agora é lógico, né? O que faz você assumir uma ou outra? Fé. Aí no caso dele é de fé, não é? Hã? No caso dele não tem. Exatamente, claro. Aí não tem o que fazer, não é? Então ele olha assim. Eu vou defender um pouquinho, porque ele está ausente, né? Vou defender um pouquinho a ausência dele aqui, até de chamar. Não é? Está ausente porque quer. Não, no caso, por exemplo, vou pegar o caso bem aqui, bem específico, bem pertinho da gente, não é? Agora, isso que está ocorrendo na Câmara, né? Vai estar entrando aí uma nova que eu considero uma coisa. Veja, foi preciso a gente passar por essa desgraça. Está passando ainda, né? Por uma verdadeira quadrilha, que a Lava Jato é uma quadrilha incrustada no aparelho de Estado brasileiro, isso está claro, bastante claro, não é? Foi preciso a gente passar por isso, para que os representantes do povo, que são os deputados, não é? Queiramos nós ou não, eu não entro aqui nessa discussão, tudo não, certo? Mal ou bem, todos eles estão lá porque eleitos, né? Foram eleitos. Mesmo que Bolsonaro foi eleito, eles foram eleitos também. Então, eles propuseram agora uma coisa o juiz de garantia, não é? Não vai entrar, não é? Foi já numa comissão especial, né? E depois vai ser. E eu acho que vai passar. Os vetos à lei de abuso de autoridade, então, acho também que o Congresso vai derrubar, certo? Isso é muito pouca coisa, sem dúvida, é muito pouca coisa. Mas, digamos assim, já é um sentido de que a nossa sociedade, entendendo a necessidade de fazer algumas, ou seja, em vez de aplaudir um Sérgio Moro que prende e arrebente, não, meu filho. Não, vai ter um camarada que lida disso aqui, quem vai julgar é outra pessoa, não relacionada com isso, né? Então, se você fez aqui as suas diatribes aqui, vai vir outro aqui que pode dizer, não, isso aí não tem a ver, coisa e tal, pronto. Vai ser outra pessoa, não é? Então, isso eu acho, toda a Europa já é assim. Os países europeus, né, que eu saiba, a maioria deles já são assim, não é? O Brasil que é essa coisa, né? Inclusive aquele advogado de Lula na ONU, né, o Roberts, ele disse que nesse aspecto específico o direito penal brasileiro é medieval, né? Não tem ainda as coisas básicas do direito moderno que os países europeus já têm. Mas talvez a gente venha a ter. Isso é uma evoluçãozinha, né? Eu posso fazer um comentário? Claro. Eu li o Fenômeno Humano. Sim, o Fenômeno Humano, eu falei o enigma, né? Fiz um trabalho, assim, e ele é um filósofo que tem muito a ver com o filósofo que eu estudo, que é Hegel também, né? E no Fenômeno Humano, quando ele trata da questão da evolução, ele não está dizendo como é que está crescendo, não, ele vai para as coisas e está vendo que as coisas vão acontecendo. Ainda que haja, ele não fala em evolução, ainda que haja movimentos que retroajam, quando você retoma supra-assumido, isto é, você não é mais aquele, você é um outro. E ele não está falando de uma pessoa, ele está falando de você, por todo mundo, a universal e o particular. Então ele está sempre nessa relação. Se um particular diverge, isso faz parte da tensão interna do movimento de evolução, porque ele é um paleontólogo. Então ele está sempre observando a natureza e o movimento como um todo. Então para ele essa história de involução e evolução não existe, existe evolução. Agora esse movimento que você disse faz sentido, mas faz parte da tensão interna do movimento de evolução, entendeu? E você nunca será o mesmo depois de um movimento de involução, porque com certeza você se supra-assumiu, você refletiu, né? E você tem particulares, você vê, vai ter particulares que não estão repetindo, você discordou de atitudes inumanas. Então você não pode dizer que é uma involução no mundo, porque você também é do mundo, entende? Então há essa tensão interna que faz parte desse movimento, né? Muito bom, obrigado, Luiz Carlos.
Oh, peraí, só um instantinho. E pensando nessa questão da evolução espiritual, eu fiquei pensando se não haveria, na questão espiritual, mais de um componente. E a gente pensar, por exemplo, a questão intelectual e a questão moral mesmo, para se avaliar, porque a gente vê um mundo com vários espíritos. E esses espíritos não estão no mesmo momento. Às vezes a gente percebe espíritos muito evoluídos intelectualmente, mas que têm, assim, ações desumanas. Então, eu acho que há de se considerar na evolução espiritual mais de um componente, não somente assim como um todo. No espiritismo a gente sempre fala que o homem, não é à toa que falam que os anjos têm duas asas, que uma asa é a asa moral e a outra é intelectual, e sem as duas não há possibilidade desse crescimento, mas existe os dois. Então a possibilidade de você ver um mundo desenvolvido concretamente, de alguma forma assim, mas esse desenvolvimento ser resposta de um espírito desse lado intelectual e não do lado moral. Aí eu estava pensando nessa possibilidade. Tem várias dimensões nessa evolução, né? Assim, não, eu tô de acordo com muitas das leituras, não tudo, mas com muitas do que Kardec coligiu, né, em termos de que ele diz que eu acredito, né, mesmo não sendo espírita, né, de respostas dos espíritos, né, mas eu acho que isso, digamos assim, é verdadeiro. Agora, porque é verdadeiro. Agora, eu acho que é importante a gente pensar que talvez isso é uma coisa só originalmente, certo? Intelectual e moralidade, sem dúvida, está dividido, porque a gente está... O mundo dividiu isso, certo? Mas, assim, na própria história do mundo, interesses em, digamos assim, mostrar que a origem disso é uma só. Por exemplo, em Kant mesmo, né? Em Kant isso aparece dividido, mas ele mostra que tudo isso deriva de uma razão pura, né? Tanto o ímpeto de agir por uma lei moral, que não está no âmbito da objetividade, está nessa razão pura, né? Bem como as categorias também, os princípios da razão também estão no nível da razão pura. Então é uma tentativa ainda que assim meio canhestra assim de unificar, não é? O que está separado no mundo, né? Mas no sentido de dizer assim, olha, isso pode estar separado, mas a origem é uma só, certo? A tendência é que se você, ainda que a velocidade possa ser desigual, né? Isso a gente vê bem claramente na gente, né? Uma coisa é você saber, por exemplo, assim, que chocolate lhe faz mal. Você sabe disso intelectualmente, não é? Aí outra coisa bem diferente é você... Não, eu não vou moderar aqui o meu chocolate, porque isso é outra história, não é? Porque aqui... Aí eu acho que são as outras, digamos assim, as outras dimensões da gente. A gente é corpóreo, não é? Então, por a gente ser corpóreo, então tem relações nossas com o mundo que não são do âmbito da razão, são via corporeidade, não é? E aí, via corporeidade entra determinados hábitos, não é? Então, o camarada, digamos assim, é bom tomar uma cachaçinha, tá entendendo? O corpóreo dele tá né?
Por isso, quando você vai contrariar um hábito, né, é muito difícil, porque você pode até saber o princípio intelectual, mas aquela dimensão do seu ser não obedece na mesma velocidade da sua intelecção daquele princípio, né? Agora, no longo prazo, eu acredito que essas coisas, aí é fé também, certo? Eu não posso dizer, não posso negar, não é? Eu acho que no longo prazo, essas coisas tendem a se convergir, certo? Então, agora, de vez em quando precisa ter esse movimento que Luiz Carlos diz, de supra-sumir, não é? Porque a gente tem a gente tinha pelo menos uma coisa até avançada no direito, né? Presunção de inocência, coisa e tal, mas a gente viveu uma época de não é isso não é? Mas agora, tendo vivido isso, talvez a gente entenda porque tem aquele princípio aqui. E talvez agora a gente não abra mão tão mais facilmente desse princípio, né? Então, aí a moralidade se corrige também, né? Ou seja, eu vou corrigindo também junto com com o meu intelecto, né? Agora, eu acho que são velocidades desiguais disso, né? A gente está, parece que numa situação, a gente está, parece, numa situação da hora da prova. Eu, às vezes, acho até bom, eu digo, meu Deus do céu, quantas máscaras caindo, né? Aí eu fico pensando, e se não fosse isso, né? A gente estaria vivendo lado a lado com pessoas, né? Que a gente julgava ser uma coisa e é outra. Aquela hora da prova mesmo, né? Que você está sendo bem testado para ver se cai a máscara ou se você sabe ou não sabe. E sobre a questão do... Quando o senhor estava falando, a questão do saber, né? De ter conhecimento e saber. Eu não sei se foi Sócrates que disse que o sábio é aquele que tem conhecimento, que sente e que faz. Não basta somente ter o conhecimento, isso, né? Quem conhece a verdade não erra, né? Aí tem hora que eu acho até bom. Eu digo, opa, esse eu não conhecia, né? É assim. Eu vou insistir. Na minha falta de fé. Lá vou eu insistir na minha falta de fé, né? Veja só, eu brigando com o Teatro Chardin, que eu nunca li. Terrível. Não, agora que Luiz Carlos esclareceu essa questão de supra-sumir, né? Mas eu fico pensando, isso assim, eu entendo teoricamente, mas vamos para a prática. Vamos pegar, por exemplo, o povo judeu que criou o Estado de Israel, que passaram pela experiência do nazismo, do Holocausto, né, como povo. E que hoje eles fazem isso com o povo palestino. É dose, né? Como explicar isso, assim, com a ideia de evolução? Né? A gente tem várias explicações políticas, econômicas, sociais, ideológicas, várias, né? Mas pensando na relação espírito-mundo, né? Naquela ideia de que assim, você não é... O mundo existe depois de você, vai continuar existindo. E eles fazem muito esforço disso, né? O povo judeu, de que a gente não esqueça o Holocausto. Todo o esforço no mundo que eles podem fazer por isso, eles fazem. Né? Mas aí eles querem exterminar um povo. Aí eu digo, cadê a evolução? Né? Cadê você passar por aquilo, você já não é mais a mesma pessoa? É verdade, não é mais a mesma pessoa, mas... É a perversão. Dá para Luiz Carlos responder essa. Bom, mais uma vez, a questão da evolução não nega que há movimentos como esses, mas são movimentos pontuais. E esses movimentos pontuais, eles servem para você fazer essa crítica que você está fazendo. Isso é uma evolução. Essa crítica que você está fazendo era uma evolução. E Paulo Freire não diz que naquele movimento do senhor escravo que existe entre nós, tanto existe no opressor como existe no oprimido. E o oprimido pode assumir a posição de um opressor e porque ele quer desejar repetir. Então esse é um movimento que aí entra muito mais para a questão dos movimentos humanos.
esses movimentos, por isso que eu digo, a questão da evolução que Teilhard de Chardin coloca, não é que isso não vão acontecer situações de perversidade, não. Vão acontecer sim, mas se você olhar no universal, você vai ver que tem pontos de mudanças, de reflexão. No mínimo, você vai dizer aquilo que a gente não quer repetir. Embora aquele que mudou de sua situação, ele queira passar a ser o Senhor, queira ser o opressor. Esse movimento, ele existe. Ele não é negado no pensamento de Chardin, porque ele parte do que existe. Ele ele vê a realidade e ele lê. Então, ali ele constrói conceitos a partir da realidade. O que ele está dizendo é o que ele... Eu acho que a evolução vai ser crescer. Não, não é isso, não. Ele diz que existe um movimento de evolução e esse movimento é tenso internamente. Talvez... Não, eu estou direito, né? Obviamente você disse que isso aí a questão é individual e inalienável, né? Mas assim, complementando, acho um pouco o que Luiz Carlos falou, por exemplo, já não foi uma, nem duas, nem três vezes, né, que na Assembleia Geral da ONU, né, Israel ficou isolado, completamente, só votou com ele os Estados Unidos, né? Foi várias vezes sobre votações de várias coisas, né? Ou seja, que todos os países votam em bloco contra a posição de Israel. E fica lá os Estados Unidos segurando a bandeira, né? Porque aí só fica os Estados Unidos e Israel de um lado. Agora o Brasil vai. Já arrumou? Exatamente. Já ampliou, né? Mas, num certo sentido, veja se isso aí também, complementando o que o Luiz Carlos disse, se isso não é um teste para o mundo, não é? Porque aí o resto da humanidade está dizendo assim, ó, dá não, meu amigo. Isso daí não dá para a gente passar a mão, não. Quer dizer, isso aí é indefensável. Ou seja, o restante do mundo todinho está dizendo isso. Agora, os Estados Unidos, que é a maior potência, ainda é, né? Pronto, está lá com ele. Só por conta disso. Mas não deixa de ser também um contraponto, né? E ele sabe muito bem isso, que ele foi mandado para a China por causa do discurso dele. O TA, né? Muito bem disso, entendeu? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Quer dizer, ele sabe muito bem que há esses movimentos, porque ele mesmo sofreu isso. Sim. Nessa discussão toda que se gerou a partir da fala sempre polêmica de Artemísio, né? Eu estava pensando o tempo todo na sua fala, de qualquer forma também caminha um pouco pelo que ela falou. E desde já eu quero dizer que eu concordo muito com ela nesse sentido, porque é exatamente essa coisa. Eu sou uma pessoa que tenho fé, diferente dela, mas não fé nisso. Eu olho para os quatro lados e realmente eu não consigo. Lógico que eu nunca li Teilhard de Chardin. Na verdade, nós tivemos um texto lá em 1500, lá no início da graduação, que a gente estudou. É um texto, mas que não foi o suficiente para a gente compreender de forma tão profunda como o Luiz Carlos, né? Mas eu tenho muita dificuldade de ver onde está essa evolução. Honestamente eu tenho, olhando para os quatro cantos do mundo. Mas o que eu queria pensar contigo, ouvir mais um pouco de você, acho brilhante essa expressão do narcisismo espiritual, acho de uma colocação brilhante para fazer entender justamente algumas posturas que nos surpreendem nesses últimos anos a partir do que conhecemos de algumas pessoas. Mas o que eu fiquei pensando aqui, no meu diálogo interno, você disse, usando os três sentimentos que você disse que vem perpassando o seu ser nesses últimos anos, que é o medo, que é a raiva, que é a tristeza, sentimentos com os quais eu me identifico também, acho que muitos de nós ou todos nós que aqui estamos. Mas você situou, né, na sua fala que essa raiva adveio em alguns momentos e a tristeza pelo diálogo com algumas pessoas que lhe surpreenderam, alguns do campo progressista, alguns que espiritualmente lhe inspiravam, né, cuja experiência lhe inspiravam. E aí, pensando na sua fala, né, de tanto saber filosófico que a gente fica tentando, algumas coisas que a gente nem nunca leu ou já ouviu falar mais de longe, pensando nessas dimensões, né, que o mundo é um mundo comum do fenômeno humano e que a espiritualidade, que a modernidade tanto quis apartar de nós, também faz parte do ser humano, era exatamente essas pessoas que não são a referência,
né? Eu fico pensando nas pessoas mesmo, nas comunidades tradicionais, fico pensando no povo. Porque os fenômenos, que a gente pode chamar isso de fenômeno, eu não sei mais como nomear, o que a gente tem vivido nesse país não é uma crise só institucional, não é só porque um líder carismático convenceu as pessoas a votarem nele e ao país viver essa direção, né, essa falta de direção e essa destrutividade, essa violência que a gente... Mas a gente vê isso no diálogo com as pessoas comuns. E isso é espantoso se a gente pensar que há uma evolução, se a gente pensar que caminham juntos. Gostei muito quando você falou dessa questão do divórcio, talvez, né? Entre o mundo, mas eu acho que você falou mais nesse sentido desse narcisismo, divórcio se dando por esse narcisismo. Será que é isso que também está acontecendo com o povo, com as pessoas comuns que não têm esse acesso a pensar essa profundidade espiritual, seja no sentido intelectual, seja nos sentidos mais diversos que você disse que no seu entendimento, a partir de todos esses seus autores que você traz à baila, coloca como uma coisa original, essencial. Isso não faz parte de qualquer um ser humano, qualquer um singular. E por que as pessoas estão, então, de uma forma tão... Concordo plenamente que não é a maioria. E concordo plenamente que essas expressões de violência se colocam com tanto barulho que a gente não consegue ouvir as outras falas. Ou pelo menos uma parcela, e agora está silente, como você falou. Mas me abala muito, me afeta muito, são as pessoas comuns, não apenas aquelas que estão na academia e que nos surpreenderam no primeiro momento, ou até continuam nos surpreendendo agora, que são muitas vezes os nossos pares, mas essas pessoas comuns. Até penso assim, uma iniciativa como essa do juiz de garantia. Olha, o judiciário que eu e a Artemisia conhecemos, para a gente talvez o cenário não mude muito com o juiz de garantia, não, porque o juiz de garantia continua lá, fazendo parte do mesmo campo jurídico. Garantia para quem? Garantia para quem? Entendeu? Então, infelizmente, a gente chegou nesse sentido, eu realmente não tenho fé alguma. Sou uma incrédula, assim, da ponta do cabelo à ponta do pé. Eu não vejo. Foi um choque de realidade também, porque eu pensei que as duras penas, nós, né, que fomos jovens nos anos 80, a gente ia estar num momento diferente hoje. Mas foi uma coisa tão destrutiva, estamos em pleno... Né? Não que eu não acredite que advenha um novo momento, mas eu não consigo ver isso a curto prazo, nem a médio, não sei como vai ser, será, eu só espero realmente que a dor seja tão grande que nos leve a gente dizer isso eu não quero mais. Não é? Primeiro porque a gente sabe que a gente não está falando de uma coisa só nacional, mas claro, se nós vivemos aqui, a gente tem sentido isso muito fortemente aqui, a gente está falando de uma questão internacional, de uma questão global. E eu não sei, eu queria muito ouvir você a respeito disso, né? Das pessoas comuns que assistem a Globo, das pessoas comuns que trabalham com a gente, que convivem com a gente sem a teoria, para usar o termo que você falou aí. Eu queria ouvir mais um pouquinho a respeito. Essas pessoas estão vivendo esse narcisismo espiritual? Não estão? A elas não se aplica? O que se aplicaria? Tem aqui... ela quer... Não é assim, né? Bom, ela está me ajudando um pouco a organizar mais minhas ideias, assim, porque eu fiquei pensando muito no povo. Toda essa discussão, assim, como é que a gente está evoluindo, como é que a gente está crescendo, amadurecendo, né, o material com o espiritual. E eu acho que tem aí eu digo, se as pessoas, que é um movimento internacional, então esse mal está vindo, né, a gente aí eu digo o povo, como é que ele alcançaria isso que a gente está falando aqui? Parece que ficou muito elevado. Aí eu digo isso por quê? Porque com essa desigualdade social que a gente vive, econômica, entendeu? E que com toda a força das ideologias, da visão do mundo que está sendo passada pela mídia, e que é essa visão que a maioria do povo tem acesso, se ele não tem educação nem como desenvolver o seu espírito, cultivar,
certo? O povo está numa condição assim muito desfavorável. Aí é muito levado, fica deteriorado esse universo também de sonho, essas dimensões todas porque o governo que está aí, os governos no mundo que estão mandando, estão se aproveitando dessa fragilidade, dessa ausência de pensamento, de nutrir. A gente está vivendo assim numa dificuldade tão grande que o povo está se animalizando e, consequentemente, é um círculo vicioso, porque os governantes estão sendo reflexo da forma de pensar dessas pessoas, está tendo ressonância. Esse mal que está colocado tem ressonância também no povo, que faz com que a gente se espante. É nível intelectual alto que pensa assim, mas é também quem não tem acesso a essa cultura ou essa reflexão. Então, me parece que assim, a gente também não pode deixar de lado o papel dessas ideologias que estão aí e da questão econômica, da desigualdade social. Mesmo sabendo que os ricos, os poderosos que estão mandando no mundo, essas corporações todas, eles têm toda a condição e mesmo assim fazem o mal, são perversos, entendeu? Então, a gente como ser humano, no plano individual, a gente também tem as nossas mazelas, as nossas perversões. Mas eu acho que nesse campo todinho a gente tem que ver também que uma coisa que interfere muito nessa involução, talvez, é essa desigualdade muito grande, econômica, e que a gente não... Assim, talvez seja um pressuposto, tenha sido um pressuposto seu, mas que não foi trazido, né? E que pode interferir nisso, não sei. Não, sem dúvida. Eu vou começar de trás para frente, da sua para chegar na de Kátia. Eu acho que é a questão de de que mundo é o desses espíritos, não é? Então, assim, se eu entendi bem, você chega para uma pessoa assim, do povo dessa que não sabe nem se vai ter as contas suficientes para comprar a comida de amanhã, não é? Então, e aí você falar não, a polícia está com mandado judicial, se não tiver com mandado judicial, ela não pode entrar aqui. O que, meu filho? Não é? Exatamente, são mundos tão distantes, não é? Que ela não faz uma ligação de uma coisa com a outra, não é? Então, e tanto assim que eu também estou plenamente de acordo com você, que é isso que o que a Lava Jato fez. A Lava é a espécie de vamos socializar pela barbárie, não é? Então o povo não tem isso, vamos botar também isso para os nossos inimigos, que eles também não tenham isso, não é? Então é socializar assim pela violência aí, não é? Porque aí o povo nem vai acudir. Não, a polícia entra aqui e bate a qualquer hora, por que eu vou sair para defender milionário? Ele que se lasque para lá, não é? Quer dizer, essa é justamente... Mas isso, exatamente assim, aí eu também não sei, certo, Mônica? Assim, alguma coisa... Aí são os trabalhos, talvez, do que o que a gente vai fazer para alargar o mundo dessas pessoas. Então, Paulo Freire, quando estava lá preocupado com a coisa, ele começava com aquilo ali do universo mental daquelas pessoas, né? Mas não para ficar naquilo, né? Mas para ir aumentando, para ela entender que aquilo ali que ela vive ali está, apesar dela não ver, mas aquilo está conectado. Então, a questão da presunção da inocência está conectado com a falta de alimentação dela. Claro que está. Mas, embora ela não veja. Então, né? Então, a gente tem que... quer dizer, aí é o trabalho que precisa ser feito. Aí tem várias formas, algumas a gente não sabe mesmo, por isso que a gente está perdido, né? Assim, a Artemisa tem ido mensalmente lá no Ibura com o trabalho... quer dizer, foi por meio de você, né? Que eu acho uma coisa... Isso é uma tentativa de num pequeno ponto, tentar fechar esse gapzinho, né? Aumentar o mundo dessas pessoas, para que ela entenda que isso é delas também,
né? Isso é delas também. Na medida em que ela, digamos assim, que o mundo é bem estreito, aí assim, o egoísmo, né, humano, o egoísmo é humano. O egoísmo não é de classe. Aí me desculpem os marxistas, está entendendo? O egoísmo não é da classe trabalhadora, nem da classe... O egoísmo é da humanidade, é da falta de educação do espírito, de falta de largueza de visão, não é? Então, quanto mais a gente alarga a visão, mais a gente vê a nossa que a gente é diminuto, né? De que é o mundo todo, que se o mundo todo não estiver bem, né? De que é do meu interesse que essa rua aqui esteja em paz. É do meu interesse que meu vizinho esteja bem, se eu for bem egoísta, eu vou querer que todos eles estejam bem, porque eu vou estar aqui mais bem também. Se eu desejar o mal para eles aqui tudo mais, eu estou piorando quem? Estou piorando a mim, né? Então é lógico que essas pessoas assim não têm essa visão. Aí como fazer isso, né? Como fazer para alargar, para que elas possam aí ter o interesse de que, eita rapaz, é verdade, viu? Quer dizer que isso está na Constituição, é? O salário mínimo está na Constituição, tá. Olha aqui o que diz o salário mínimo. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. O salário mínimo, o senhor está dando isso? Não. Porque nem salário mínimo eu tenho. Exatamente. Então, para ela entender que esse mundo que está lá discutindo isso tem a ver com o dela, né? Agora, como vai ser feita essa mediação? É um processo de educação de longo prazo, né? De longo prazo, né? Então, eu não sei como. E algumas coisas a gente não sabe mesmo. Por isso que eu acho que a gente está batendo cabeça, né? Aí, por isso que eu também acho assim, cara, assim, certamente as pessoas Então, Bolsonaro chegou aí, não foi os anjos que botaram ele lá, não, né? Por mais que a gente vá falar em fake news e coisa e tal, não sei o que lá, né? Mas o povão botou ele lá, né? Inclusive a gente pode criticar muito a classe média, eu sou o primeiro a criticar totalmente o fascismo da classe média, mas não foi a classe média que elegeu o Bolsonaro, certo? A classe média não elege presidente da República, pode eleger deputado, coisa e tal. O presidente da República é povão, né? Quem botou foi lá foi o povão que botou o Bolsonaro lá, né? Então significa que digamos assim, o mesmo desprezo, e que Bolsonaro faz questão de mostrar mesmo o desprezo dele a essas coisas do mundo comum, dizer que isso não é? Isso teve uma sintonia com essas pessoas, não é? Porque essas pessoas realmente, esse bando de discussão, esse está muito teórico, eu quero saber aqui o meu amanhã, né? Não que Bolsonaro fale isso, né? Mas ele fala numa linguagem tão tosca, tão violenta, né? E ao falar numa linguagem tão tosca e não violenta, às vezes ele se aproxima daquela expressão do que é o mundo, exatamente, para milhões dessas pessoas, não é? Então, nesse sentido, ele tem uma mediação talvez melhor, não é à toa que deu um bypass na Rede Globo, né? Tum chegou lá. Quer dizer, sempre, por isso que a Globo ficou também, né? Porque a Globo está meio chiando por conta disso, porque ela está vendo que ele pode chegar lá sem ela, né? Pode fazer essa conexão direta, né? Então, aí como fazer para enlarguecer isso, né? Como é que essas pessoas possam ver que é do interesse delas também que exista paz, que exista respeito à instituição, né? Que a diferença não seja tratada com a criminalização, né? Agora, como vai fazer isso, eu não sei não, certo? Eu sou como você sabe, eu sou da educação, né? Isso é tarefa, interesse da gente, né? Mas é assim, né? Eu tenho pego alunos, rapaz, na universidade, eu dou lição de moral, certo? Eu não passo uma mão na cabeça, não. Eu digo logo, vocês estão aqui, suor do povo brasileiro, você tem que aqui, inclusive na universidade pública. Estudar de você não é nenhum favor, não, você tem um dever. Pode tratar logo de estudar aqui, que é seu dever. Aqui. Você está gastando dinheiro público aqui. Né? Aí às vezes perguntam a um, rapaz, eles não sabem como é eleito um deputado federal, rapaz.
já teve aula que eu tive que parar e explicar o que é coeficiente eleitoral para eles. Aí, obviamente, que eu aproveito e dou uma lição de moral. Você não sabe? Não é como da Rede Globo, não, viu? É sua. É você o responsável. Trata de saber. Se você não sabe, não vai. Não é nenhum que é culpado, não. É você que não sabe, rapaz. Kant já dizia isso no século XVIII, que eu vou aliviar para esse pessoal que tem tudo aqui, disponível aqui agora. Né? Você não sabe porque você não quer saber. Né? Então, trate de saber. Né? Trate de saber. Agora, veja, isso é uma universidade. Quanto mais uma pessoa que está lá, não terminou nem o ensino fundamental 1, não é? Para entender essas coisas. Como é que a gente vai fazer a mediação? Então, na minha visão, uma das principais coisas de fundo, porque Lula e Dilma foram derrubados, é por isso, porque talvez eles estivessem com toda a dificuldade, com todos os limites, com toda coisa, tentando romper lentamente um pouquinho só dessa grande distância. Não é? Isso é um tabu do Brasil. Né? Então, eu não sei como a gente vai fazer, não. Acho que a gente está num momento de baixa. Né? Mas 2001 trouxe à tona tudo isso, né? Acho que foi muito... acho que Lula e Dilma já trouxeram, provocaram tudo isso, né? Esse rompimento, essas... assim... Então veio a desnudo, né? Muita coisa que a gente não via, não sabia das pessoas. Então, eu acho que é um momento de crise também muito rico para a gente rever. Por exemplo, hoje, se eu fosse fazer direito, eu faria muito melhor. Eu prestaria muito mais atenção a todos esses institutos de legítima defesa, de presunção de inocência, de público, de privado, os conceitos que são dados na universidade hoje, a Constituição, os princípios, hoje tem assim um peso absurdo. Entendeu? E esse momento é muito favorável para a aprendizagem, a maturação desses conceitos, desses princípios. Então, hoje me deu até vontade de fazer de novo o curso, por conta da necessidade de você refundar o Estado de Direito, porque ele está ameaçado. Então, é um momento rico, por isso. Hoje, eu realmente vejo como é necessário, eu vejo sentido em cada um dos institutos que eu até passei ao lar, mas hoje é fundamental. Para não dizer que eu só polemizo, viu, dona Cátia? Mas eu sou polemista. Eu não. Eu sou a consciência. Não, é assim, vou tentar dar uma resposta quanto à questão do que fazer. A gente tem que aprender com a direita. Não, mas é verdade. Uma dessas entrevistas de Lula aí, eu não assisti nenhuma, mas eu fico vendo só as chamadas, né? Ele disse assim, a direita sabia mais o que fazer depois de 89, depois que caiu o Muro de Berlim, do que a esquerda. Né? A gente vive, eu acho que a esquerda vive muito mais na vontade, na idealização e no voluntariado. Né? Aquela coisa assim, realmente da paixão, de sonhar com um mundo melhor, mas que concretamente, mas não sabe concretizar, primeiro porque não está no poder, né? Não é o sistema a esquerda. Então, se você é contra poder, sempre vai ter mais dificuldade. A esquerda sempre tem plano pronto, porque qualquer plano dela funciona mais rápido que o Estado é a favor dessa, funciona para ela. Né? Então, tudo engata mais fácil na direita. Mas, além disso, de fato, a direita, ela foi agindo estruturalmente, isso não é teoria da conspiração, não é nada disso. Ela foi agindo estruturalmente para retomar o poder, isso aí no mundo todo, né? Então, no caso do Brasil, particularmente, o que a gente vê assim, para mim, eu vejo claramente, no caso do povo, a gente diz assim, não, que o povo... Houve uma época que o povo, quando tinha as comunidades eclesiais de base, quando a Igreja Católica atuava de outra forma aqui no Brasil, com a teologia da libertação, o povo lia Teatro de Chardin. A verdade é essa. O que fez a direita da Igreja Católica? Destruiu isso. Destruiu planejadamente. João Paulo II fechou, acabou com a teologia da libertação.
simplesmente saiu das comunidades. Ora, lugar não fica vazio. Veio a igreja neopentecostal e ocupou esse lugar. Que é uma proposta vinculada aos projetos de direita. Que também já estava pronto para entrar nesse vácuo. Né? Outra coisa, eu li, tem uma jornalista chamada Naomi Klein, acho que é canadense. E ela já escreveu vários livros, né, sobre a doutrina do choque. Que aí ela diz que o Brasil é vítima desse processo, né, da doutrina do choque. Aí ela aponta que um dos elementos de preparação das populações para esses momentos de choque, onde vão acontecer, onde a direita vai entrar pesado, são alguns programas de TV. Aí ela diz que no caso do Brasil, são programas do tipo da Atena, Cardinô, etc. Assim, nos Estados Unidos foi essas lutas de MMA. Isso preparou o espírito do povo para isso que está acontecendo agora. De fato, se você assistiu alguma vez um programa de Ratinho, ou de Cardinô, ou de Datena, é o quê? É a polícia metendo o cacete no preso, na cara de todo mundo assistindo e querendo que veja mais. Qual é a diferença disso para a cena de prisão que a Jorge Galado fez? Nenhuma, são iguais. Iguais. Então o povo já estava pronto para receber aquilo. Então assim, a direita vai fazendo as coisas que ela tem que fazer para o projeto dela. Tá caindo, ela disse. Desligou de novo. O que faz o projeto progressista quando chega ao poder? Acha que as coisas vão funcionar no piloto automático. Não, eu estou dando o que é melhor. Veja bem, no caso do Brasil, o povo aceitou tudo isso acontecendo numa época que a desigualdade estava diminuindo. Era o contrário. Não era uma época que a desigualdade estava maior, que a miséria estava maior para eles. Não. Foi quando eles passaram a ter mais dinheiro, eles aderiram a isso. Isso aqui é o nó da questão ali. Por quê? Porque já estava pronto para isso. Para a resposta ser essa. A Lava Jato não aconteceu por acaso. Nada disso aconteceu por acaso. Nada é acaso. Não tem acaso no mundo. Né? Muito menos uma casa desse tamanho. Exatamente. Aí, uma casa desse tamanho é um meteoro cair. Isso é uma casa. Mas não é um acaso. O acidente de Brumadinho não é um acidente. Né? Pois é, porque eu li essa semana que aquele acidente que teve lá na usina no Japão, esqueci o nome, que teve um acidente radioativo, Fukushima. Né? Os gerentes e diretores da empresa foram absolvidos na justiça. Por quê? Porque para ter um acidente, teve uma tsunami antes. A tsunami realmente eles não poderiam prever. É completamente diferente do caso de Brumadinho. A maioria dos mortos de Brumadinho são os funcionários da Vale. Eles sabiam que quando o negócio estourasse, em cima do refeitório dos funcionários, em cima da parte administrativa da empresa. E eles deixaram isso acontecer. É totalmente diferente. Então, assim, essas coisas acontecem no Brasil, não é à toa, é porque está feito para acontecer dessa forma. Então, assim, não ia ter piloto automático, não ia ter republicanismo para segurar o governo Lula nem Dilma. Por quê? Porque o Estado não é da esquerda, o Estado é da direita. Então, todo mundo que é de direita no Estado só estava aguardando o momento de se vingar, né? Somente. Ninguém treinou todos os juízes. Treinaram foi bom, mas não foi todos os juízes treinados para ter raiva do PT, não. Eles já tinham conta própria. Né? Eles já eram contra por conta própria. Estavam só aguardando o momento em que eles poderiam fazer isso. Né? Porque a estrutura está lá a favor deles. Então, assim, e o que foi que a gente fez? Em alguns momentos a gente fez a coisa contrária. Bota um monte de lei para criminalizar mais ainda algumas situações. Ora, agora, o Partido da Causa Operária é radicalmente contra qualquer legislação penal. Inclusive, lei contra a homofobia, não sei o que, todas essas legislações. A gente fica meio assim, oxe, como assim? A gente tem que pensar nisso. Quem é dono do Estado não é a gente. Essas leis vão ser usadas contra nós. Elas não serão usadas contra eles. Cadê que é esse Neves está preso? Quem tem coragem para isso? Para prender esse Neves? Então é muito diferente. Então para que a gente fica colocando mais legislação penal? Aí agora a lei penal de fake news. Quem é que vai ser preso por fake news? Pelo amor de Deus, é Bolsonaro. Vai ser a gente. E acabou de ser aprovado. Os hackers do... Acabou de ser aprovado. Então assim, a gente pensa que as coisas vão funcionar, mas não, a gente
educou, a gente fez uma revolução, a gente mudou alguma coisa para ser dono do Estado e querer... Não, então a gente acredita num Estado que não existe, porque o Estado é da direita. Então assim, a gente tem que aprender com a direita. Eu acho que a única resposta que a gente tem no momento é essa. Vamos ver como eles fazem. Não é fazer o nosso exército, mas é fazer as coisas que, sim, é claro, uma mudança radical tem que ser uma revolução. Não tem jeito. Revolução ninguém vai fazer, né? Ninguém está disposto. Então, assim, então a gente não precisa dar mais munição para a direita se perpetuar no poder, né? Vamos pensar realmente, é preciso legislação. Legislação, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Isso muda de fato a realidade do feminicídio, da violência contra a mulher? Não. Efetivamente, não. Parece, a sensação e os números dizem que aumentou. Tudo bem, a gente não tinha números antes, mas enfim, aumentou. Mas isso é uma lei vinda do movimento chamado progressistas. Né? Foi sancionada por Lula com orgulho. Né? Então assim, a gente fica jogando com as armas deles sem ter o exército deles. Essa arma vai se virar contra a gente na primeira oportunidade que eles têm, foi o que eles fizeram. Então a gente tem que realmente dar um freio de arrumação. Como vamos agir agora? Né? O que é, por exemplo, a crítica que todo mundo faz? Não, que não politizou. O que é politizar hoje a população? É a mesma coisa de 30 anos atrás, 50 anos atrás, a gente falar com um adolescente com o celular na mão, que só pensa em nude e não sei mais o que. Aí você fala uma linguagem que, assim, não é só uma questão de linguagem, é uma questão realmente, assim, que adolescente é esse de hoje? Tem adolescente na rua contra, né, a questão do meio ambiente, defendendo o meio ambiente. Tem outros que não. A gente não tem resposta para eles. Né? Eu acho que eles têm as respostas deles, né? Eles são, assim, outra geração, pensam em outro mundo, provavelmente vão fazer um mundo diferente do nosso. Mas o nosso problema agora, a parte dele é nosso, porque foi a gente que criou. Realmente ele chegou ao Brasil. Mas eu acho assim, a gente tem que aprender com a direita, porque é quem está no poder sempre. Quem conhece como funciona sempre, quem tem acesso, né, aos grandes meios de comunicação, né, as redes sociais que foram criadas por pessoas meio antissistemas. Quem criou a internet era meio antissistema também. Eles são muito organizados. Tem uma parte militar, mas quem fez parte das coisas pensou que assim, ia democratizar a comunicação. Agora que não está democrático mesmo o negócio com a internet. Então eles estão frustradíssimos, né, com a coisa que tem uma grande possibilidade. Por quê? Porque quem tem o poder não vai abrir mão dele, né? A comunicação é um dos maiores poderes que existe. Então assim, a gente tem que sempre pensar, olha, o que a gente vai colocar vai de fato contribuir ou não vai, né? Mas às vezes a gente não consegue ter essa questão também do meio tão além, né? Se vai, se não vai. Não, é verdade, assim, a gente teve pouco tempo também para isso, né? Mas assim, a gente assumiu um governo, talvez assim, foi bom ter assumido em 2003, porque se fosse em 89, talvez tivesse menos ainda estrutura para ser governo do que teve em 2003, mas também, ao mesmo tempo, assim, assume sem ser maioria, sem ser poder de fato, sem ter poder econômico. Então, é muito complexo, né? Se você pensar assim, com a cabeça dos bolsominions, todo mundo, que, mesmo que não era bolsominion, gente que ficou com raiva do PT, coisa de corrupção e tal, não sei o quê. No máximo, o que essa pessoa está fazendo é assim, dizer que a corrupção da direita pode existir, só não pode existir da esquerda. Então a esquerda não chega no poder. Porque o sistema capitalista é corrupto. Então vou fazer revolução. Ah, mas a revolução não vou não, porque eu não tenho coragem, que não vem caralho, que não sei o quê. Então vamos se decidir. Então não vai participar mais de governo. A gente vai ser eternamente oposição e tentar ficar conseguindo as coisas sendo oposição. Porque foi isso que a direita fez, foi isso que muita gente decepcionada fez. A corrupção da esquerda a gente não aceita. Então tá, a direita ser corrupta eternamente no poder, eternamente, é isso. Essa é a resposta, a grande resposta. E isso pra mim também é imoral. Não quer dizer que isso tem mais moral do que você deixar também a esquerda se corromper, porque não é a mesma coisa. Então assim, a
gente precisa enfrentar algumas questões e precisa enfrentar a realidade de que a gente não é poder. Então a gente não pode ficar criando coisas que vai limitar a estrutura do poder deles. Né? E também não pode abrir mão, sim, porque assim, no caso da Igreja Católica foi obrigada, né? Pela estrutura hierárquica que ela tem, a abrir mão do acesso ao povo e dessas comunidades de base. Retomar isso não é fácil. Porque qualquer um que se manifeste fazendo isso, ele é logo chamado. O Papa Francisco está enfrentando. Exatamente. Está enfrentando altos. Né? O povo já está torcendo que ele corra quer ver. Exatamente. Porque a direita já está pronta para voltar. O papado. Então, assim, né? Não vai acontecer aquilo de novo. Também não acredito que vai. Né? Então, o que é que a gente vai inventar de novo para sobreviver nisso aí? Vai ter um movimento chamado Sim à Vida, da Igreja Católica, que a preocupação é não mate o bebê, o feto. O Sim à Vida é só isso. Ah, sim, é. Porque a Ágata pode morrer, né? A condenação do aborto. É, a Ágata pode morrer, mas o feto não. Realmente. Kátia, pensei agora numa coisa em relação ao que você... Como é que o mundo enlarguece, né? Eu acho que o ser humano é muito difícil o mundo enlarguecer só intelectualmente. Isso aí só pouquíssimas pessoas são capazes disso, né? Pouquíssima gente sozinha aprende uma língua estrangeira, né? Isso você bota nos dedos, né? Pouquíssima gente toma a iniciativa de entrar na internet para saber determinada coisa, ele mesmo, isso é pouquíssimo, isso é 0,000. Então o ser humano precisa de algum contato encarnado, não é? Como diz Erich Fromm, somente a verdade encarnada movimenta o homem, né? O homem precisa disso assim. Então, talvez as pessoas vejam seu mundo enlarguecer se ela tiver convivência com outros, mas essa convivência tem que ser convivência mesmo, não é ensino. Não é? Convivência mesmo. Eu vou citar pelo menos um exemplo que eu conheço, né? Esse aí é um exemplo real, né? Com todos os seus problemas, e eu sei de vários problemas lá, mas só tem problema aquilo que existe, né? Onde não tem problema são as coisas idealizadas, né? Que as pessoas têm muito boas ideias, mas não... Foi? Tá bom, obrigado. Então, assim, o Neinfa, conhece o Neinfa, né? Lá no COP, né? Pronto, o Neinfa nasceu no movimento espírita, depois saiu, né? Houve um rompimento lá, mas depois de muitos anos. Eles ainda têm muitas coisas espíritas, assim, mas não tem mais uma vinculação, né? Era inicialmente aquela coisa bem caridade, né? Começou assim, mas foi se modificando, se encarnando mais, até chegar ao ponto de que uma das principais lideranças, né, a fundadora da coisa, foi morar lá dentro, né? Então eu estou falando aqui do meu amigo Aurino, né? Pelo qual tenho grande admiração, né? Então ele pegou, foi morar lá dentro, né? Então, claro, continua com a perspectiva de educação, ensino e tudo mais, mas foi aquela percepção de que aquela coisa precisa ser convivência, precisa conviver, tomar café junto, a gente amanheceu aqui junto, né? Almoçou, né? E aí daí você vai fazendo projetos em comum com aquele com quem você está vivendo com, né? Aí isso, talvez aquelas pessoas começam a acreditar naquilo, né? Vai ver, isso é um desafio da pega, não é? Isso você não pode exigir de todo mundo, né? De como fazer isso. Como fazer alguma coisa de que isso se torne, porque essa coisa da caridade, né? Isso que muito movimento espírita fala tanto, coisa e tal, e alguns ficam repetindo, tem muita gente no cristianismo, nas igrejas cristãs também fala a mesma coisa, né? Isso aí rapaz, o próprio Kardec, se tivesse vivo, não falava mais essa coisa, tá entendendo?
eu acho uma asneira tão grande. Meu amigo, aquilo é século XIX. Você não tinha estado de bem-estar social, você não tinha nada, né? Hoje as coisas são complexas, você não tem... Hoje você precisa ter outro nível de coisa. Não adianta mais você levar aqui, vou levar uma sopa, vou levar uma... Isso, pelo amor de Deus, né? Às vezes é melhor fazer nada do que fazer isso daí. Então, isso tem que ser alguma coisa mais desse tipo aí mesmo, né? Então, veja, nesse caso lá do NEIF, eu posso falar de resultados concretos, bem concretos, né? Só 3 eu conheço terminado doutorado. Não é que é resultado, né? Isso é fruto do NEINFA. Vários conseguiram empregos em outras coisas. Outras foram para outros estados. Tem gente até no exterior que foi formado lá. Né? E eles construíram uma base lá que de apoio a famílias, aquela estrutura, cria um espaço de convivência e tudo mais. Tem muitos problemas, mas é uma coisa concreta, real, né? E que alargou o mundo. Você vai falar, eu digo isso porque eu já conversei com pessoas lá da comunidade mesmo, certo? Então você está aqui falando coisas assim, você fala determinados adjetivos, a pessoa entende. Por quê? Porque lá está lendo, aqui está participando, assiste filme de arte, tudo mais, entende. Então o nível de abstração cresce e essas pessoas continuam morando lá dentro do COC. Né? Então você falar talvez para as pessoas presunção de inocência, eu não entendo, claro. Defenda a presunção de inocência. Essa pessoa não bate palma para Moro, não. O mundo dela enlargueceu, mas ela continua pobre. Agora, mudou, não é? O patamar, né? Estou citando só um exemplo que me veio aqui agora, né? Agora, isso não é fácil, não. E assim, acho que só complementando o que você estava dizendo, né? E também um pouco falando das comunidades eclesiais de base, eu estava só pensando aqui que isso é verdade, com e não para. Né? Com o outro e não para o outro. Acho que tem uma distância imensa, né? A outra coisa também, no aspecto formativo, não só educacional, mas no aspecto formativo, de enquanto sujeito nesse seu papel neste mundo, né? E aí eu lembro, né, que Dom Helder dizia em uma das frases dele que o amor antecede a caridade, né? E que nem todo aquele que vai fazer a caridade está vivenciando o amor, não o amor piegas, que eu estou falando aqui mais nesse sentido mais amplo. E por outro lado, aí vem uma reflexão, né? O fechamento, por exemplo, né, falo do lugar lá atrás, que é o lugar e que continua sendo meu no sentido de entender deste modo o mundo, é que, por exemplo, quando nós tínhamos o movimento das comunidades eclesiais de base, qual era a diferença? Não se estava para, mas se estava com. Que quem eram os sujeitos que estavam nessas comunidades? Não era só o padre, não era só os seminaristas, não era, mas era a própria comunidade. Por exemplo, né? E aí eu me coloco nesse lugar porque é meu lugar, no sentido que eu estava na comunidade. Então, quem era o líder daquela comunidade? Não líder só de liderar, mas no sentido do papel, do desenvolvimento de um trabalho, né? Era exatamente nós, né? Nós que hoje tomamos rumos aí, né, diferentes e que somos frutos dessa comunidade e deste trabalho, né? Que era com e não para. Né? Que eu acho que essa é a grande questão e desafio, principalmente neste momento, né? E aí uma das falas que hoje também muito me toca, né? É a ideia do singular e do coletivo, né? Como essa ideia ela precisa estar imbricada e como ela se distancia, né? E o próprio contexto, que não é só local nosso, mas é mundial, como isso é preocupante, né? E o quanto, né, o que fazer também, não sei, mas sei que não é para, mas é com. Eu acho que esse é o primeiro elemento. O outro é que, de fato, quando a gente estava conversando aqui, é muito desafiador para mim, neste momento, a coisa mais terrível, uma das mais terríveis vivenciada, é exatamente o que eu vivenciei, é de que eu não sabia que eu estava dormindo com o inimigo. Né? Quem era o sujeito que você vai descobrir, você não pode pensar
Né? E tem outros que sequer você também tem intimidade, não é seu amigo, mas que também, como pode diante do contexto, né? Diante da situação, ou seja, um professor, como pode um professor da universidade, né? E num curso onde se trabalha com questões educacionais, com direito, etc., e tem uma postura dessa natureza, né? E é um curso, como pode? Né? Isso é um negócio difícil para a gente conviver e a gente, né, como a gente se manter, né, e ao mesmo tempo qual é a nossa postura perante essa situação, né? E eu acredito que esse espaço aqui, para mim, é um espaço que ele já é um dos elementos que a gente pode não encontrar o que fazer, mas a gente pode pensar, pelo menos para mim, o como fazer, ou com quem fazer. Tá bom, né? Bom, só mais um comentário e questionamento também, porque acho que depois das verdades e questionamentos que a Artemisia trouxe, a gente fica muito aguçado, né, em pensar em todo o contexto, em todo momento, no que está próximo e que parece contraditório. E nisso eu também acredito muito, acho que me alinho ao pensamento dela em relação a estruturas, né? Estruturas que operam e que articulam, né, em quem está no poder e de quem é o protagonismo daquela ação e o que é que faz perpetuar e quem conta essa narrativa, né? Então eu acho que esse movimento neoliberal realmente está operando nesse momento de forma tão drástica que a gente vê até movimentos progressistas sendo absorvidos por isso de forma talvez ingênua ou não, né? E que eu até comentei com a Najwa, levando até uma jovem ambientalista tal, né, da Noruega a atravessar né, o Atlântico, né, num veleiro movido a energia solar, correndo todos os riscos, né, e achar isso maravilhoso, e achar isso que é normal, isso é uma iniciativa para um mundo melhor, porque está se desenvolvendo uma energia verde, que a gente sabe que não é para todo mundo. E aí também fico bastante contemplado com a sua fala, pelo que a ver com a da colega anterior, porque tem alguns movimentos populares, né, que faz com que a gente reafirme uma certa posição de resistência e de luta, enfrentamento a essas forças operantes que não são populares, que são muito mais de segregação e de desarticulação, né, da população e desinformação da população. E então eu acho que seria bom a gente pensar um modo de fortalecer, né, de trabalhar com essas pessoas, de trabalhar com esses movimentos que é de base, né, popular, e de como levar esses movimentos a uma posição de poder, né, uma posição de decisão, porque talvez com eles a história, né, possa passar por ciclos diferentes, né, que a gente caminhe nessa evolução, né. E uma segunda questão que eu estava pensando também em relação ao povo, né, e a desvinculação que o povo tem, né, em relação às decisões que são tomadas no poder público, e com essa questão de espiritualismo, né, essa questão de que as pessoas não têm sentido uma compaixão nem consigo própria e muito menos com o próximo, né? Então, será que realmente essa cisão, né, do espiritual com o mundano, com o corpo, que está gerando, né, essa falta de compaixão, ou até mesmo como um pastor Henrique Vieira, que é uma pessoa que tenho escutado recentemente, tenho acompanhado um pouco
trabalho dele traz a ideia do desamparo. Essas pessoas se veem no desamparo e aí reagem com violência, né? Então há um vazio existencial que não é preenchido e então elas começam a se alinhar com esse movimento, né, de violência e de segregação que foi incentivado, né, ainda mais com as ideias de fascismo e foi impulsionada com fake news e com todo esse processo que a gente conhece. Então eu gostaria assim, de ouvir um pouco mais em relação a esses dois questionamentos. Newton. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo. É sempre bom, né? A gente parar para refletir com amigos, com pessoas. Tchau, minha gente. Tchau. Um abraço aí. Tchau. Agora a gente tem que considerar que um momento como esse já é um ponto de partida. Não quer dizer que a gente vai ficar só nisso, mas isso já estimula, né? Claro. Será a gente sai se espalhando aí. Tchau. Ainda vem mais dois aí, né? Pois é. Não, então eu estou de acordo plenamente com o que você falou, né? Principalmente essa parte inicial, né, que Nina ia falar. Eu acho que é isso aí mesmo, né? As pessoas precisam. A gente não quer. A liderança mesmo não é aquela que vai. Chega assim, ó, eu sou o líder, né? Esse daí tá detonado, né? Não, a liderança é aquele que chega ali igual a você. As pessoas querem ser iguais, né? Querem estar acompanhando igualzinho, fazendo todas as coisas. E aí descobrindo os sentidos naquilo que está todo mundo fazendo, né? Aí vai plenamente de acordo com você. Quando essa separação muda, isso aí eu acho que sim. Isso aí porque eu acho que isso aí realmente não é privilégio de classe. Isso afeta pobre, afeta classe média, afeta rico, certo? Essa separação espírito e mundo é uma coisa que isso é do nosso grau civilizatório, certo? Isso afeta todo mundo, né? E não tem, aí eu diria assim, não tem como a gente esperar que isso se resolva pela história, coisa e tal, porque isso depende da resposta que o ser humano vai dar, depende da nossa história, depende da gente mesmo, né? Por exemplo, nós aqui agora estamos, e isso se tornou um problema para a gente está gastando tempo aqui pensando nisso. Então, para a gente está fazendo pelo menos um esforço de pelo menos ver formas de reconectar isso, né? Então, isso mostra que, digamos assim, a gente aqui está sendo responsável, está tendo alguma habilidade de responder a esse problema, né? Porque a responsabilidade é isso, né? Você responder ter a habilidade de responder a uma coisa que está posta, né? Agora, que os pobres têm isso, não tem a menor dúvida, né? Porque, digamos assim, como o camarada pensa? A ideia, não, diversão para mim é beber cerveja da sexta-feira à noite, né, a segunda de manhã, meu time ganhar no domingo, não é? Quer dizer, eu não estou dizendo todos pobres, claro que não, né? Mas tem muitos que são assim, que resumem nisso daí, o mundo dele é isso aí, né? Aí depois eu ter um trabalho em ganhar o meu R$1.000 para comprar minha cerveja, né? E pronto. Esse é o mundo dessa pessoa, né? Obviamente, se isso é o mundo dessa pessoa, o espírito dele também está bastante atrofiado, é claro, né? Mas isso também está na classe média. Né? Então, quer dizer, quando eu deixo aqui meu filho não, quem vai aqui que eu cuidar, quem é empregado aqui, olha, e faça isso e faça isso. Pronto, a mãe nem o pai, né? Nenhum deles querem gastar mais tempo, né? A gente está vendo o que está nos nossos olhos o resultado disso, está acontecendo nos nossos olhos, né? A gente está vendo para onde vai dar isso. Isso é o que também? Irresponsabilidade, isso é separação entre espírito e mundo, também está na classe média isso,
Né? Isso é de cima a baixo. Eu acho que isso aí não é uma questão de classe. Né? Agora, como o povo é maior, digamos assim, estatisticamente, né? Então, obviamente, se isso, digamos, se uma tendência é mais acolhida pelo povão, isso vai ser mais sentido do ponto de vista, por exemplo, eleitoral, por exemplo. Certo? Vai ser mais sentido. Mas em outros aspectos, às vezes não é nem do povo. Né? Por exemplo, o aspecto, por exemplo, dessa coisa da corrupção, tem que detonar os petistas, não é? Porque os petistas não, os corruptos. Corrupto já subentendia petista, não é? Era isso, né? Ladrão, tem que pegar os ladrões. Quando você falar ladrão, é porque eram os petistas, não é? Não eram os petistas os ladrões, eram ladrões que eram os petistas, não é? Então falava isso, que isso foi muito mais na classe média, mas pegou o povão também, não é? Por quê? Porque o povão também, os partidos políticos não fazem parte do mundo deles, não é? Mas a gente sabe que isso é um modelo, isso é uma estrutura civilizatória. Qualquer pessoa que detone partido político e não proponha algo superior, eu não conheço algo ainda superior para lidar com isso na sociedade, do que partido político. Então quem detona partido político normalmente está querendo exatamente um movimento regressivo. Né? Então a classe popular já tem isso daí porque, digamos assim, o mundo dele já é bastante restrito mesmo, porque foi delimitado para ser restrito. Né? Mas os outros segmentos também é a mesma coisa. A classe média também tem esse discurso aí de não à política, de não aos partidos, não, isso aí também é uma coisa bastante violenta. Né? Então, eu acho que isso é geral. Agora... A última pesquisa que saiu sobre o eleitorado de Bolsonaro, que agora eles chamam de núcleo duro, né, que é 12% da população que ainda defende ele, depois de tudo isso, continua defendendo o presidente, a maior parte é classe média, homem e branco. Não é pobre, não. E outra coisa, o povão também vota no PT. O PT tem 30% de votos na sociedade. E é voto de povão também. É 30%. Isso não é voto de classe média, não. Então, assim, o meu povão que votou em Bolsonaro, o dia também votou na esquerda. Não acho que assim, o povão é tão... Não, eu acho que essa é uma coisa que a gente estava conversando esses dias. Bonzinho. A gente precisa o tempo inteiro. O povão é pragmático. Ele vota quando ele acha que vai ganhar. Assim, para ele. Eu penso que a gente precisa sempre retomar essa questão da heterogeneidade. A gente a gente romper com a dificuldade que a gente tem de sempre classificar, de sempre colocar, né, de rotular. Porque pronto, pelo que a gente ouviu dessa fala hoje, que a gente ouve em várias oportunidades, a gente tem povão, não é? Votando em Bolsonaro e defendendo o mesmo discurso, a mesma narrativa de um Bolsonaro da vida, mas tem significativamente quem vota pelas bandeiras da esquerda, ou do PT, ou do Lula livre, etc. Eu penso que a gente precisa identificar esses bolsões. E aí eu entendi muito a fala, Nina, e de Newton, nesse sentido do com, né? Porque, veja, senão a gente vai reproduzir essa história de que o que eu tenho que ensinar ao outro. Mas a gente ir nesses bolsões que tem isso, sabe? Essa sacação do que eu sei onde a dor aperta e eu não me conformo com isso, para a gente aprender também. Eu penso que, por exemplo, esse exemplo que você falou, né, do NEINFA, ou então do que a Artemisia, por exemplo, tem feito mensalmente, é desafiador porque talvez os parâmetros com os quais ela estivesse antes trabalhando, da primeira vez que ela esteve lá, era como é que eu vou dialogar aqui que esse pessoal aqui é o pessoal do celular, do aqui e agora, do imediato, esse é adolescente. Mas, claro que ele não se esgota nisso. Tentar ouvir mais, escuta mais do que a fala, talvez essa seja a nossa estratégia. Talvez a gente não precise inventar como chegar junto das pessoas, mas saber assim, quem são essas pessoas? Sabe? Tentar ver o que as pessoas têm a dizer, o que realmente as toca, o que é que as move no mundo. Se não for nada, não é nada, né? Mas se houver alguma coisa que as mova e a partir disso, né, tiver algumas pessoas pelo menos que queiram, eu acho que a gente vai engrossando esse caldo e essas parcelas. Que isso é um trabalho de semente e concordo plenamente com essa questão. A gente também precisa se mover do nosso lugar.
né, das nossas verdades instituídas. Talvez realmente tudo tenha que ruir para não só essas pessoas que não estão politicamente conscientes, ou nós que achamos que estamos politicamente conscientes, a gente desaprender e o outro desaprender. Desaprendamos todos, entendeu? O que não dá para a gente se conformar. Né? Não acredito que uma pessoa que esteja totalmente destituída, embora que ela naturalize essa desigualdade, que é o que a gente vê mais como discurso comum, o mundo é assim mesmo. Se eu estivesse lá, faria a mesma coisa. Esse é o lugar, mas não são todas as pessoas que fazem isso. Há ainda grupos de resistência. Então, voltar um pouco para aprender com elas. E a gente aprender junto. E aí sim, a gente junto reinventar o como, do reinventar. Eu penso que é muito mais por aí a gente reinventar. Sim, resgatar sim algumas coisas lá que já aconteceram e que deram certo, por que não? Se, não é um transplante, porque não dá, nós estamos quase na segunda década do século XXI. Nós estamos numa década em que a tela, né, indo para a terceira. Exato, já estou atrasada 10 anos. Não é? Eu estava hoje com meu sobrinho neto, tem 10 meses, e ele é uma criança, lógico, né, muito inquieta, que vê o mundo inteiro, mas aí teve um momento que a gente queria almoçar e vamos colocar uma tela, colocou um celular na frente dele, o mundo parou e ele ficou ali acompanhando tudo, não queria mais saber do mundo ao redor. Essa é a nova geração, que seja, vamos ver o que a gente coloca nessa tela, vamos ver o que a gente tem acesso para colocar nessa tela. Ele não deixou de ser humano por isso. Talvez a gente tenha que reaprender. Acho que pra gente, nós que não somos nativos digitais, os meninos são mais ou menos, eu não sou nada nativo digital, sou imigrante total. A gente precisa aprender. Se conformar é que não dá. Não foi assim que eles conseguiram chegar em tantas parcelas, né, da sociedade?